Hoje é um dia muito especial, muito importante. Hoje é o dia 28 de janeiro. Esse ano, o mês de fevereiro tem 29 dias, mas normalmente ele tem 28. E no dia 28 de fevereiro, ou no dia 29 de fevereiro, ou seja, no último dia de fevereiro, é o dia de conscientização das doenças raras no mundo. E hoje nós temos aqui o Jussier, que é meu paciente. Ele tem uma doença rara chamada síndrome de Usher. Então, a síndrome de Usher, ela é uma alteração genética que causa no paciente uma dificuldade auditiva e uma dificuldade visual. Essa alteração auditiva, ela é chamada de surdez neurosensorial, e a alteração na visão, ela é chamada de retinose pigmentar. Então, normalmente, nesses casos, o paciente ele nasce com uma audição que pode ser muito comprometida ou não tão comprometida assim, e ao longo dos meses e anos essa audição ela vai diminuindo. A fala, no caso da síndrome de Usher, ela pode ser mais comprometida ou menos comprometida na dependência da questão auditiva. Então, existem casos em que o paciente ele fala com mais dificuldade, tem casos que o paciente praticamente não fala, e tem casos em que o paciente fala e é possível que se perceba uma certa dificuldade na pronúncia, nas palavras mesmo. Além disso, em relação à questão visual, o paciente tem, como eu falei, uma alteração na retina chamada retinose pigmentar. A retinose pigmentar, ela, na síndrome de Usher, ela costuma aparecer mais tarde um pouco na vida, depois da questão auditiva, e o paciente ele passa a ter então os sinais e os sintomas da retinose pigmentar, que são uma diminuição da capacidade de enxergar em ambientes com pouca luz, uma diminuição do campo visual periférico, e essas são as duas principais alterações da retinose pigmentar. Entretanto, não são apenas estas as alterações que acontecem na retinose pigmentar. Em algum momento, em alguns casos, pode haver também um comprometimento da visão central, que não é a alteração primária da retinose pigmentar e nem acontece em todos os pacientes que têm retinose pigmentar, mas pode acontecer. Essa alteração na visão central, ela pode acontecer em função de um acometimento direto das células dos fotorreceptores da retina central, que é uma região denominada mácula, ou então pode acontecer em função de uma catarata mais precoce. A catarata, lembrando, é uma opacificação do cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho. É uma alteração muito comum em quem tem mais idade, mas em algumas doenças a catarata pode surgir de maneira mais precoce, como é o caso das retinoses pigmentares, sejam retinoses isoladas por outras causas ou as retinoses dentro da síndrome de Usher. Além disso, pode acontecer também uma alteração da visão central por um acúmulo de líquido que pode ocorrer na retina macular, na retina central. Então, isso seria uma terceira causa, um terceiro motivo para haver um comprometimento da visão central também. No caso do Jussier, existe uma alteração clássica de retinose pigmentar, acometendo a visão periférica e acometendo também a visão noturna, e também um acometimento na visão central por uma alteração direta dos fotorreceptores
na retina central, que seriam primordialmente os cones. Então, em linhas gerais, essas seriam as manifestações clínicas da síndrome de Usher. Entretanto, não são apenas estas as alterações clínicas. No geral, estas são as duas alterações que chamam mais atenção, então alteração visual e auditiva, mas também existem casos em que o paciente tem uma alteração vestibular com uma alteração no equilíbrio. E existem relatos, descrições de alterações cognitivas que, na realidade, devem ser questionadas, bastante questionadas, em função da grande dificuldade de comunicação que existe entre os pacientes que têm a síndrome de Usher e a sociedade de maneira geral. Não só a família do paciente muitas vezes não está capacitada para se comunicar com o paciente que tem síndrome de Usher, porém, mais ainda do que isso, a sociedade não está preparada. Então, como nós podemos ver, a irmã do Jussier consegue se comunicar com ele de uma maneira perfeita, utilizando uma linguagem brasileira de sinais, que são as libras, né, de modo tátil, de uma maneira tátil. Por quê? Porque como existe a dificuldade de visibilização pela alteração decorrente da retinose pigmentar, é necessário que se utilize o sentido tátil para que se estabeleça essa comunicação entre os dois, não é? Então, isso é de extrema importância e possibilita o atendimento do paciente com síndrome de Usher de tal maneira que eu consiga entender exatamente o que ele está sentindo, o quanto ele está enxergando, qual a maior dificuldade dele, de maneira que eu consiga responder todas as perguntas que ele tem. Então, no geral, os pacientes que têm síndrome de Usher, quando vêm sem essa comunicação, sem que alguém consiga fazer o estabelecimento dessa linguagem de libras tátil, a consulta fica extremamente dificultada. Se eu não sei exatamente o que ele está sentindo, se eu não sei exatamente o quanto ele consegue enxergar em determinados testes, o acompanhamento do paciente fica muito dificultado. Então, por isso que eu falei que essa questão cognitiva, talvez ela não exista da maneira como é colocada nos livros-texto que nós lemos em geral. Na realidade, imagino fortemente que o que ocorre é, sim, uma falha de comunicação grave que faz com que o paciente pareça não estar interagindo, pareça não estar entendendo, coisa que na realidade ele não está tendo oportunidade de se comunicar. Então, a família do Jussier é um exemplo em termos de comunicação dentro da síndrome de Usher, porque é uma comunicação tão perfeita que todas as famílias que têm pacientes com a síndrome de Usher ou com outras alterações auditivas e visuais deveriam se esmerar e aprender esse tipo de comunicação, esse tipo de linguagem. Isso impacta diretamente na qualidade do atendimento com o paciente que tem essas dificuldades. Então, eles realmente são um exemplo. O Jussier, dentro das situações dos pacientes que têm síndrome de Usher, é o paciente que eu consigo prestar um serviço, um atendimento mais completo, exatamente como se ele não tivesse nenhuma alteração, nem de fala, nem auditiva, nem visual, de tão integral, de tão completa que é a comunicação dele com a família, interpretando tudo que ele quer dizer, tudo que ele quer perguntar. Então, realmente, é um exemplo para todos nós. Boa tarde a todos.
Meu sinal é esse. Bom, antes eu tinha muitas dúvidas, muita angústia, porque eu ia para os outros médicos e não conseguia explicações claras sobre a minha perda visual, né? Sobre a perda de campo visual, eu não conseguia essas explicações. E aí eu me enchia de dúvidas, eu tinha muitas dúvidas. E aqui, né, em Goiânia, com o doutor, eu consegui ter essas informações. Então é importante ter esse contato, né, com o médico, que o paciente tenha esse contato com o médico através da comunicação. Né? E aí, através do intérprete, da comunicação tátil, do surdo cego, ele consegue tirar as dúvidas e entender.